Eu te lanço um desafio. Olhe para dentro de si e responda com honestidade. Você acredita que um jovem de 15 anos, um órfão sem experiência de comando, poderia assumir o controle de um navio em alto mar e ser a única esperança de salvação para todos a bordo? Pense bem na sua resposta. Guarde-a com você. Porque até o final desta história, a sua percepção sobre coragem e responsabilidade poderá mudar para sempre. Nossa jornada começa na mais bela das ilusões, a paz. A bordo do baleeiro Pilgrim, o Oceano Pacífico era uma promessa de retorno. O trabalho árduo ficara para trás. O lar em São Francisco era a única coisa no horizonte. Parece um cenário perfeito, não é? A calma antes da tempestade. Mas olhe com atenção, pois é nos momentos de maior tranquilidade que o mal costuma afiar suas facas. Neste palco flutuante, tínhamos a nobre senhora Weldon, esposa do dono do navio, protegendo seu frágil filho Jack. Tínhamos o primo Benedict, um cientista adorável que via o mundo através das antenas dos insetos. E tínhamos Dick Sand, nosso herói de 15 anos, um rapaz forjado pelo mar, cuja lealdade à família Weldon era a única âncora de sua vida. E tínhamos ele. E aqui está a primeira peça do nosso quebra-cabeça, Negoro, o cozinheiro. Guarde bem este nome. Em toda a história de heróis existe uma sombra, um homem silencioso, cujos olhos absorviam tudo e não revelavam nada. Você consegue senti-la? A presença dissonante, a ameaça que ainda não tem nome. O primeiro aviso do destino veio na forma de um navio fantasma, o Waldeck. A bordo, a morte era a tripulante, exceto por 5 homens e um cão fiel chamado Dingo. Eles foram resgatados e com eles trouxeram a primeira menção ao horror que os esperava: o tráfico de escravos. Mal sabiam eles que não estavam fugindo desse horror, mas navegando diretamente para o coração dele. E então, o oceano cobrou seu preço. Uma baleia colossal, um verdadeiro leviatã, atraiu o capitão Hull e sua tripulação para uma última e fatal caçada. Do convés, Dick Sand assistiu a natureza reclamar seus homens. Um golpe de cauda, e o mar engoliu seus mestres, seus amigos, seu capitão. E depois o silêncio. Consegue imaginar o peso? 15 anos. O mar levou tudo e, em troca, lhe entregou o leme. A responsabilidade por uma mulher, uma criança, um cientista e 5 estranhos. O que você faria? Desistiria paralisado pelo medo? Ou se tornaria aquilo que precisava ser? Dick Sand se tornou capitão. E aqui, meus amigos, está o momento que define a genialidade do mal. Prestem atenção. Enquanto Dick lutava contra ondas do tamanho de montanhas, Negoro, a sombra, agia. Ele não usou uma arma, não fez um escândalo. Ele usou a ciência contra eles. Na calada da noite, ele escondeu um simples pedaço de ferro sob a bússola. Você entende o que isso significa? A agulha não quebrou. Ela mentiu. O norte se tornou uma farsa, e cada decisão correta de Dick Sand, baseada naquela mentira, os levava para mais perto do abismo. Quando a terra surgiu, eles agradeceram a Deus. O naufrágio na praia foi violento, mas estavam vivos. Na América do Sul, eles pensavam, mas a própria terra lhes dizia o contrário. A vegetação, os sons, o ar, tudo era estranho. E é aqui que a tragédia se torna ainda mais cruel. A selva estava gritando a verdade, mas eles se recusavam a ouvir. E você? Teria percebido os sinais? O primo Benedict, o cientista, era a prova viva da fraude. Ele encontrava insetos que, segundo todos os livros, só existiam na África. Ele gritava, impossível! Mas sua voz era abafada pela esperança desesperada do grupo. E para alimentar essa esperança, surgiu o segundo demônio. Harris, um suposto explorador que prometeu guiá-los. Ele era o cúmplice de Negoro, o pastor que conduz as ovelhas para o matadouro. A jornada pela selva foi uma tortura psicológica. Dick Sand via girafas, hipopótamos. Seu instinto gritava que algo estava terrivelmente errado. Mas como um jovem de 15 anos, poderia contestar a palavra de um explorador experiente? Quantos avisos nós mesmos ignoramos
quando estamos desesperados para acreditar em uma mentira confortável. E aí está, o momento da verdade brutal. Numa clareira, eles viram. Aquele arrepio que você estava sentindo, a suspeita que crescia em sua mente, estava certo. Eles viram uma caravana de seres humanos acorrentados, uma ferida aberta na face da terra. Nunca foi a América. Era a Angola. Não foi um erro de navegação. Foi um sequestro. A partir daqui, a história se torna uma luta pela alma. Dick Sand, separado e vendido como escravo. A senhora Weldon, refém. Mas a escuridão não contava com a luz da lealdade. Hércules, um dos resgatados do Waldeck, um gigante de coração nobre, tornou-se o anjo da vingança e da salvação. Ele resgatou a senhora Weldon com uma astúcia incrível e depois salvou Dick Sand da beira da morte. Juntos eles enfrentaram o caminho de volta, que os levou a um confronto final numa cabana abandonada. E a justiça, ela não veio de um tribunal, mas da mais pura forma de lealdade. Eles descobriram que Negoro havia assassinado o antigo dono do cão, Dingo. E quando o vilão apareceu, o cão, em seu último ato, vingou seu mestre, matando Negoro e morrendo no processo. Entendem agora por que Dingo sempre odiou aquele homem? Ele era o único que sabia a verdade desde o início. Eles foram resgatados, voltaram para casa, para um final de lágrimas e alívio. Mas a história não termina aí. Ela termina com o nosso desafio. E agora, eu volto à pergunta do início. Aquele jovem de 15 anos, ele conseguiu? Ele não apenas navegou um navio, ele navegou pelo inferno da traição, da crueldade e do desespero, e saiu do outro lado como um gigante. Ele protegeu os seus, enfrentou o mal e inspirou a lealdade até o último suspiro. A sua resposta ainda é a mesma de quando começamos? Se esta jornada épica de coragem e superação mexeu com você e te fez questionar os limites da força humana, então mostre seu apoio. Curta este vídeo para que esta história incrível alcance mais pessoas. Comente abaixo qual foi o momento que mais te impactou. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois temos muitas outras viagens como esta esperando por você.